Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um estojinho como esse para guardar passaporte. Ele tem fechamento em zíper e espaço tanto para guardar um passaporte como moedas, dinheiro, vouchers de viagem e tudo mais que você precisar para ficar bem organizado na hora de viajar. Bora lá aprender? Oi, eu sou Monique Bueno, artesã por trás da Momo Criativa. Vamos aqui para a mesa que eu vou te mostrar esse porta-passaporte em ação. Para começar, ele tem o fechamento todinho em zíper para que você não perca nada importante aí na sua viagem. Na parte interna ele tem esse bolsinho em plástico para guardar o passaporte, cabe certinho. E aqui ainda cabe mais um passaporte, caso você precise andar com dois por aí. Desse lado a gente tem um bolsinho com zíper, que é ótimo para guardar aquelas moedinhas da viagem. E tem mais um bolso aqui, que pode ser para mais um passaporte ou para colocar dinheiro. É uma peça que costura super bem na máquina doméstica, todinha feita em tricoline, muito fácil de fazer. Então bora lá para os materiais para fazer essa lindeza? Para esse porta-passaporte eu vou trabalhar com tricoline 100% algodão. Na parte interna a gente vai precisar estruturar o pedaço principal com manta R2. Então aqui eu já fiz o meu matelassê, eu cortei um pouquinho maior para poder fazer um matelassê e depois refilei na medida final. Eu vou deixar todas as medidas para vocês na descrição do vídeo, porque são várias partezinhas. Eu optei por trabalhar com 3 estampas diferentes. É claro que você pode usar a mesma estampa se você não quiser fazer essa combinação, mas eu vou deixar direitinho na descrição as medidas de cada uma das estampas, caso você também queira fazer a sua composição. Para a estruturação, além da manta R2 que a gente vai usar aqui na parte principal, a gente também vai precisar de TNT. Esse é o TNT de 120 gramas, ele é um pouquinho mais grosso. E eu gosto de usar o TNT para que a gente consiga ficar com um aspecto um pouquinho mais firme na peça, sem fazer volume. Porque o porta-passaporte a gente vai carregar para todo lado, então eu não quero que ele fique com aquele aspecto fofinho que a gente tem quando a gente usa a manta. Mas caso você não encontre, pode substituir por uma entretela de tecido bem grossa, bem firme, ou se mesmo assim você não conseguir, aí vai na manta R1. Tá? Mas o TNT ou a entretela vão ser as melhores opções. Para o fechamento a gente vai precisar de zíper, vou deixar também a descrição do tamanho do zíper que a gente vai precisar. Esse daqui é o número 5. 2 cursores, um que vai no bolso na parte interna e um para fechar o porta-passaporte. E para o acabamento a gente vai usar o viés de algodão largo, que é aquele viés que tem 3,5 cm aberto. Para o bolso onde a gente vai colocar o passaporte, eu escolhi trabalhar com plástico translúcido, que é esse material aqui que eu gosto bastante. Mas se você não encontrar, pode ser o plástico cristal tradicional, gramatura 40 mais ou menos é suficiente. Ou então, se você não tiver o plástico, pode fazer com tricoline também. E aí você vai cortar 2 vezes no tricoline, uma o principal e outra como forro, e estruturar com o TNT, assim como a gente vai fazer no outro bolso. Pronto, materiais separados, bora lá costurar. Eu vou começar pegando um pedacinho de 23 centímetros de zíper e vou colocar o direito com o direito. Vou deixar o avesso para cima. Vou alinhar aqui pela lateral do meu pedacinho do bolso. Esse pedacinho é o que tem 11 centímetros por 19. Então vou posicionar direito com direito, pelo lado direito aqui. Ó, o sentido da minha estampa ela tem sentido, então vou colocar pelo lado direito e vou passar uma costura bem no cantinho. Agora eu vou pegar o meu pedaço que tem a mesma medida 19 por 11 de TNT. Vou posicionar dessa forma com o tecido por cima. A linha bem certinho. E vou pegar o outro tecido igual, com a mesma medida, e vou colocar o direito com o direito. Ó. Então o avesso fica pra cima. Posiciono todo mundo junto aqui. Alinho pelo lado de cima e pelo lado de baixo. E vou passar uma segunda costura agora encostando meu calcador aqui na cremalheira do zíper. Pronto, ó, feita essa primeira costura. Agora eu vou jogar pra cá e vou trazer pra trás. Observa aí que vai te ajudar o TNT a deixar com essa dobrinha mais bem feitinha. Agora eu vou passar uma costura aqui, ó, no cantinho para rebater. Então estamos com o bolso assim. Agora a gente vai fazer um sanduichinho aqui. Então, esse tecido preto é o meu tecido de aba e esse meu tecido vermelho é o tecido de forro. Então eu vou colocar, ó, direito com direito. Esse tecido ele é igual dos dois lados, tá? Mas se você estiver usando o que tem a frente e verso, você vai colocar o verso com o verso. Lado avesso com lado avesso. E no meio dos dois eu vou encaixar um dos TNTs. Coloco ele bem certinho aqui. Todos esses têm 18 por 12, tá? As 3 medidas são iguais. Eu faço o meu sanduichinho e vou passar uma costura aqui, ó, no cantinho, pra segurar tudo no lugar.
bem na pontinha. Feito isso, agora eu venho com o meu zíper, meu bolso, e vou posicionar também alinhando pela lateral. Se sentir segurança, pode fazer isso de uma vez só, em vez de fazer 2 costuras como eu fiz aqui. É só para garantir que fique todo mundo no lugar mesmo. Observa que o bolso, ele é um pouquinho maior do que a parte principal. Ó, eu deixei o bolso sobrando mesmo, porque às vezes quando a gente vai alinhar, ele acaba ficando tortinho. Então a gente tem essa segurança de deixar ele um pouquinho maior. Depois a gente refila os excessos. Bom, agora a gente vai fazer um acabamento desse lado. Eu peguei aquele pedacinho que tem 19 por 4 centímetros e a gente vai fazer uma dobra como se fosse um viés. Então eu vou dobrar aqui ao meio. Se você quiser fazer isso no ferro, fica até melhor. E vou chegar a cada uma das laterais até essa marcação do meio. E agora eu dobro ao meio de novo. Então a gente vai ficar com uma tirinha de 1 centímetro aqui no final. E aí com essa tirinha eu vou abraçar a lateral, ó. Então eu encaixo ela aqui no meio, bem certinho. E vou prender com os clipezinhos. Veja se tá certinho aí dos dois lados. E agora eu vou passar uma costura no cantinho, mais ou menos onde eu fiz essa daqui. Então pronto, ó, fica com esse acabamento. Ó, outro lado. Agora eu já vou passar o cursor. O cursor a gente vai passar de baixo pra cima, tá? Pra ele poder fechar pra cima. Encaixei o meu cursor. Agora eu vou fazer uma costura aqui pra poder prender. Mas eu vou fazer isso pelo lado avesso, porque lembra que o bolso tá cortado maior? Então por esse lado a gente vai garantir, ó. O meu tava dobradinho aqui. Estica todas as partes e vou passar uma costura aqui, ó. Por um lado, por outro e voltando por baixo. Então pronto, eu vou já refilar o excesso aqui que eu tenho do bolso. Por enquanto eu ainda não cortei o zíper, deixei o zíper sobrando. Mas já ficamos com o bolsinho pronto dessa forma. Agora vamos pro outro lado. Do outro lado a gente vai começar preparando o plástico. Se você estiver usando o translúcido como eu, normalmente a gente deixa esse lado que tem a ranhurinha, que é o lado fosco, pra cima, e o lado brilhoso pra baixo. Então essa é a posição que eu vou aplicar. Cortei aqui então um pedacinho, também tem 4 centímetros. Meu plástico ele tem 13 por 13, então eu cortei com 14, só pra gente ter uma sobrinha assim, ó, pra cada lado. Então vou fazer a mesma coisa, vou dobrar como se fosse um viés e vou aplicar aqui na parte de cima. Vou aplicar dessa forma na parte de cima aqui do meu bolsinho de plástico. Se quiser clipar, pode clipar, eu vou passar a costura já de uma vez. Fica assim. Agora a gente vai repetir aquele sanduichinho que a gente fez do outro lado. Então, forro com aba e TNT. Vou colocar o avesso com o avesso e o TNT vai no meio deles. Posiciona bem alinhadinho. Só que agora a costura tem que estar por esse lado. Aqui no meu não vai fazer diferença porque eu não tenho sentido na estampa. Mas se a sua estampa tiver sentido, a sua costura vai ter que estar pro lado esquerdo. Então, sanduichinho feito. Agora a gente vai posicionar o bolso. Então aqui a gente tem 18 por 12 e o nosso bolso tem 13. Tudo eu corto maior para a gente poder refilar, principalmente em se tratando de plástico que escorrega. Para eu ter certeza que eu vou encaixar ele bem retinho, eu vou fazer um risco aqui na minha aba. Então ó, eu vou deixar 6 centímetros aqui da parte de cima e vou fazer um risquinho, vou fazer só nas laterais para não marcar muito. E aí eu sei que o meu bolso precisa estar posicionado bem aqui. Vou fazer um pontinho de cada lado para segurar ele no lugar. Ó, fiz, agora eu sei que ele tá bem posicionado. E aí sim eu posso fazer a costura em toda a volta. Feita a costura, agora eu vou vir pelo outro lado aqui para poder refilar o excesso. Pronto, ó, o bolsinho tá feito. E aí desse lado eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar um pedacinho. Também cortei a tirinha com 4 centímetros, mesma coisa. Vou dobrar como se fosse um viés e vou abraçar a costura aqui pelo lado esquerdo. Tá? Vou posicionar e vou passar uma costura aqui no cantinho, mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Agora eu peguei aquele meu pedaço que tem 26 por 18, que tá estruturado na manta R2. Eu fiz uma marcação no meio, na verdade tem uma telacê passando bem no meio aqui, que eu deixei ele dessa forma mesmo. Mas senão você faz uma marquinha no meio pra saber. E aí a partir desse meio, eu fiz uma marcação com 1 centímetro pra cada lado.
só no cantinho aqui, ó. Coloquei uma marquinha bem pequenininha aqui embaixo, tanto de um lado quanto do outro lado, 1 centímetro para cada lado contado do meio. E aí a gente vai pegar as nossas abas e vamos posicionar. Do lado esquerdo a gente vai colocar essa que tem o zíper e do lado direito o porta-passaporte. Então eu vou alinhar certinho aqui pela parte de cima e pela parte de baixo, com essa marquinha que a gente fez de 1 centímetro contado do meio. E vou passar uma costurinha aqui em cima. E outra aqui embaixo. Mesma coisa do outro lado, ó. Coloco aqui na marquinha de 1 centímetro. Já ficou posicionado aqui bem no meio, bem centralizado. Agora eu venho pelo outro lado, então, porque às vezes fica uma sobrinha, tá vendo que sobrou um pouquinho aqui de um lado, de outro? Então por isso eu prefiro fazer as primeiras costuras só pra garantir que o lugar tá certo. E pra prender tudo eu faço pelo outro lado. Então agora eu vou fazer uma costura em toda a volta. E vou refilar os excessos que ficaram. Nessa hora eu corto também o excesso de zíper. Já vou queimar o zíper para não desfiar. Então a gente ficou já com os bolsinhos abrindo aqui, tá mais ou menos estruturado. Agora a gente vai aplicar o forro e fazer o arredondado. Então, ó, o forro, cuidado aí para você não deixar de ponta cabeça. Então é nessa posição, eu vou colocar dessa forma o direito com o direito. Aqui eu recomendo que você coloque clipes para garantir que ele vai ficar no lugar certo. Eu também passei uma medida um pouquinho maior para vocês, ó, pra gente ter uma sobrinha de cada lado. Vou colocar os clipes aqui e antes de passar a costura eu já vou arredondar os cantos. Porque aí a gente já vai passar a costura fazendo os arredondadinhos. Eu vou passar uma reguinha de cantos arredondados, eu vou usar a medida de 3 centímetros. Mas você pode usar qualquer coisa que você tenha aí na sua casa, um cone de linha, qualquer coisa para você fazer um arredondadinho. Agora sim eu vou passar uma costura em toda a volta. Pronto, ó, fica assim. Vou refilar os excessos de forro. Agora eu cortei 95 centímetros de zíper e já abri, tô só com um lado do zíper. A gente só vai usar um lado mesmo. O outro lado você pode fazer outro porta-passaporte. Então 95 centímetros dá pra fazer 2. E vou deixar ele assim mesmo, com o direito pra cima. Vou posicionar deixando mais ou menos ó, uns 4 dedinhos a contar de um dos cantos aqui. Lembra que a gente colocou com 1 centímetro do meio? Então, eu vou começar a costurar a partir desse comecinho da borda aqui, dessa medida de 1 centímetro. Essa parte de baixo a gente não vai costurar, tá? A parte de cima a gente costura normal e aqui a gente não vai costurar, vocês já vão entender por quê. Então, eu preciso começar a minha costura daqui, mas deixando mais ou menos uns 4 centímetros, uns 4 dedos sobrando, tá? Então, vou começar fazendo um retrocesso e aí eu vou passar uma costura em toda a volta, eu vou alinhando meu zíper aqui em toda a borda. Vai colocando ele, posicionando bem certinho e passa a costura em toda a volta. Quando chegar aqui no final, a mesma coisa. Eu vou dar um retrocesso e vou parar com a costura aqui nessa marcação de 1 centímetro, tá? Sem a gente costurar aqui. Vocês vão ver que vai ficar uma sobrinha aqui pro outro lado também. Ficou assim, a gente ficou com uma sobrinha de um lado, uma sobrinha de outro lado. Agora, para isso daqui não soltar, o que eu vou fazer é virar ao contrário, então eu vou torcer ele para cá. Mesma coisa aqui, ó, eu torço para dentro. E vou colocar um alfinetinho para segurar. Pronto. O ideal era que ficasse do mesmo tamanho aqui, né? A minha não ficou. Se quiser deixar um pouquinho mais de espaço para ficar mais perto, é melhor. Bom, então, ó, fiquei aqui com o começo e o final bem naquelas abinhas que eu fiz com a marcação de 1 centímetro. Ó, o meio tá aqui, então 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro lado. Agora que a gente já fez isso, a gente vai passar o viés em toda a volta. Eu não vou explicar com detalhes como aplicar o viés, porque eu já tenho um vídeo bem completinho aqui no canal, então eu vou deixar o card para vocês poderem assistir. Só vou deixar 2 diquinhas nessa peça em específico. A primeira delas é, se você não quiser sofrer muito na hora de aplicar o viés, aplica com ele aberto. Então lá naquele vídeo eu explico a diferença entre aplicar com ele fechado e aberto. E aqui eu recomendo que aplique com ele aberto, porque a gente tem bastante camada aqui nas laterais, né? Ele tá mais gordinho, porque a gente colocou TNT, principalmente desse lado que tem o bolso. E mais o zíper. Então, coloque ele aberto pra gente conseguir abraçar bem essas costuras. E a segunda dica que eu dou pra vocês é tome cuidado na hora de rebater para não acabar costurando o zíper. Então, quando a gente virar para esse lado e for rebater o viés aqui, se a gente não presta atenção, acaba que o zíper dobra para fora e a gente passa a costura em cima dos dentinhos.
Então quando você for rebater, coloca bem esses dentinhos pra dentro, dessa forma, para que você consiga passar sem atropelar aqui os dentinhos do zíper, tá bom? Vou fazer isso então, vou aplicar aqui o meu viés em toda a volta e venho para mostrar pra vocês. Então ficou assim, com o viés aplicado aqui em todos os cantinhos, outro lado. Agora a gente vai soltar esse zíper. Eu vou precisar alinhar aqui um lado com o outro, né? Porque eu tô com um lado bem maior do que o outro. Então eu vou deixar eles bem retinhos e vou cortar o excesso. Vou passar um isqueiro aqui. E vou passar o meu cursor. Então a gente precisa colocar o cursor assim, parece que tá ao contrário, mas é assim mesmo, tá? Desse lado. Então, ó, encaixei aqui o meu zíper. Agora o que eu faço é virar ele aqui pra dentro, ó. A gente vira ao contrário, porque aí eu consigo fechar. Ó. Agora só falta a gente fazer um terminalzinho aqui, uma ponteira pra colocar, e aí já vai estar pronta a nossa peça. Aqui a gente tem várias opções, mas eu acho que a mais fácil é usar o próprio viés. Então, abri para ficar mais fácil e cortei um pedacinho de 5 centímetros de viés. Eu vou colocar um pedaço de dupla face para ficar mais fácil na hora da gente pregar. Então, ó, vou colocar um pedacinho de dupla face aqui em uma das laterais. Desse jeito. E aí eu vou posicionar o zíper bem na pontinha aqui. Colei ele na dupla face. Deixei ele bem na beiradinha, tenta deixar o mais reto possível. E agora a gente vai dobrar os cantinhos pra dentro. Os dois cantinhos pra dentro. Dessa forma. Para o acabamento ficar melhor, eu já vou cortar essas pontinhas aqui, ó. Assim, pra gente ficar com menos volume na hora de fechar. E vou colocar mais um pedacinho de fita. Esse pedacinho agora vai aqui em cima. Muito grande. Um pedacinho ali de fita. E agora a gente fecha aqui o viés por cima. Fica desse jeito, ó. Fica uma linguetinha bem discreta. Agora eu vou passar uma costurinha aqui. Ó, ficou assim. Um acabamentozinho bem simples, mas que já é suficiente, ó, para dar um detalhe na peça. Isso aqui pode ficar para fora, ou se você preferir, você pode jogar ele aqui para dentro. Pode ficar assim também, né? A gente deixa ele assim para dentro da aba, ó, dessa forma. E aí, quando você abre, ele vem só até aqui. Tanto faz. E ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo. Deixa nos comentários o que mais você quer ver aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve para não perder nenhuma dica passo a passo de costura criativa. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!